Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos dando continuidade, meu Deus do céu, do nosso guia de produtividade. E hoje é o nosso 27º dia. Então, gente, vamos fazer nossa leitura. Terminamos o nosso capítulo 13, agora vamos ler nosso capítulo 14. É um capítulo bem conhecido, né? Não sei se você conhece, e muito glorioso, da parte que Jesus nos ensina, né? Então, abra sua Bíblia, deu vontade de abrir a boca aqui, e eu tentei me segurar. Misericórdia. É bocejar, gente, que eu tô falando assim, sabe? Vamos para a nossa leitura do nosso livro de João, capítulo 14. Pega a sua Bíblia aí e vamos continuar. Jesus fortalece os seus discípulos, né? O título fala. Não se turbe o vosso coração, né? Crê em Deus, crê também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Em outras Bíblias fala que na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu lhes teria dito, vou preparar-vos lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e o levarei para mim mesmo, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Aí, continuação, né? Disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais. Como podemos saber o caminho? Né? Pergunta bem interessante, né? E Jesus responde, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, senão por mim. Que resposta sábia, né? Que Tomé perguntou, sabe o caminho? Jesus responde que Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Então, nós temos que aceitar Ele como nosso Senhor, o nosso Salvador, né? Nós temos que estar aos pés dEle, porque Ele está lado com Deus, né? Intercedendo por nós. Então, ninguém vai ao Pai senão por Ele. Então, nós temos que buscar primeiramente Ele para que possamos chegar ao Pai. Se vocês realmente me conhecem, conheceriam também meu Pai. Agora vocês o conhecem e têm visto. Disse-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Jesus respondeu, você não me conhece, Filipe, mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo, quem me vê e vê o Pai, como você pode dizer, mostra-nos o Pai? Ele está falando, quem me vê o Pai, né? Quem vê Cristo está vendo Deus, né? Aí fala, como você pode dizer, mostra-nos o Pai, né? Porque Jesus já estava refletindo Deus nele, né? Você não crê que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu lhe digo não são as minhas palavras, ao contrário. O Pai que vive em mim está realizando a sua obra. Creia em mim quando digo que estou no Pai e o Pai está em mim. Ou, pelo menos, creia por causa das mesmas obras. Digo-lhe a verdade, aquele que crê em mim fará também obras que tenho realizado e fará coisas ainda maiores que esta, porque eu estou indo para o Pai. É uma parte bem interessante, que eu sempre falo isso, né? Jesus falou como ele fez milagres, prodígios, maravilhas. Ele falou que a gente faria obras e obras maiores do que essa.
Agora nós temos que crer e ter fé, né? Eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei, né? Se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos, e eu pedirei ao Pai, e ele lhe dará o conselheiro para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. Olha que interessante esse lindo conselheiro, né? Esse conselheiro que está falando aqui, minha gente, é o Espírito Santo. Por isso que é muito interessante a gente pedir a Deus sensibilidade ao Espírito Santo, que ele é o verdadeiramente o conselheiro que vai nos guiar, né? Se nosso coração tem paz, pergunta a Deus, Senhor, eu posso ir? E o Espírito Santo vai nos guiar o caminho certo. E eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não pode receber, porque não vê e nem o conhece. Mas vocês o conhecem, porque ele vive com vocês e está com vocês. Então, ele vive com vocês. Ele está falando do Espírito Santo que habita dentro de nós. Para a gente ser guiado por ele, a gente temos que alimentar ele. A gente está cheio de Deus, né? Ele habita dentro de nós. E ele falou, e ele estará com você. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Dentro de pouco tempo, o mundo não me verá mais. Vocês, porém, me verão. Porque eu vivo, vocês também me verão. Naquele dia, compreenderão que eu estou em meu Pai. Vocês em mim e eu em vocês. Que interessante, né? Essa parte. Deixa eu marcar aqui. Quem tem os meus mandamentos e me obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado pelo meu Pai. E eu também o amarei e revelarei a ele. Imagina? Ele sabe a intenção do nosso coração. Disse então Judas, não Iscariote, não aquele que negou Jesus, não outro Judas. Senhor, mas por que te revelará a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus. Se alguém ama, obedecerá a minha palavra. Meu Pai o amará. Nós veremos e ele faremos morada nele. Aquele que não me ama não obedece a minhas palavras. Estas palavras que vocês estão ouvindo não são minhas, são de meu Pai que me enviou. Tudo isso lhe tenho dito, enquanto ainda estou com vocês. Mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhe ensinará todas as coisas e lhe fará lembrar tudo o que eu lhe disse. Imagina o tanto que nós temos que ser dependentes do Espírito Santo. Digo, eu deixo-lhe a paz. A minha paz lhe dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o coração e nem tenha medo, né? Às vezes a gente fala que temos uma paz, mas é uma paz falsa, uma paz momentânea. A verdadeira paz nós temos quando estamos com Cristo, né? A gente sente aquela paz dentro do nosso ser. E ele fala, não perturbe o seu coração, nem tenha medo. Que possamos ter essa paz dentro de si, que a gente não venha ter medo. Né? Tem um versículo que fala que o amor lança fora todo medo. Então que possamos ter esse amor dentro de nós e a paz também de Deus. Vocês me ouvirão dizer, vou, mas volto para vocês.
Se vocês me amassem, ficarão contentes, porque eu vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Né? Jesus reconhece com a sua humildade, ele reconhece que o Pai é maior do que ele. Isso eu lhe digo agora, antes que aconteça, para que, quando acontecer, vocês creiam. Já não lhe falarei muitos, pois o príncipe deste mundo está vindo. Ele não tem nenhum direito sobre mim. Todavia, é preciso que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço o que meu Pai me ordenou. Levanta-se e vamos-nos daqui. Interessante. Isso é uma leitura do 14 de João. É muito bonito, né? Que ele fala, quando ele fala, não se turbe o vosso coração, para ele não ficar atribulado nosso coração, né? Mas crê em Deus. Ele fala que na minha casa há muitas moradas, que é uma parte bem interessante, né? E ele nos ensina aqui para a gente ser guiada pelo Espírito Santo. Que possamos ter esse entendimento e que possamos pedir realmente a Deus para sensibilizar dentro de nós o Espírito Santo, para que possamos saber o que fazer. Gente, não é só a parte espiritual, mas a gente tem que pedir a Deus a sensibilidade do Espírito Santo para nos guiar em todas as áreas da nossa vida. Criação de filho, com o nosso cônjuge, entendeu? Porque quando você está sensível, você sabe até responder seu cônjuge. Você fala mais com amor, com mais sensibilidade. E isso é caso só de mulher, não. Já vi muitos homens falando que tirou um momento de fazer um jejum espiritual, né? Que não estava nem reconhecendo. A própria esposa falou, não estou lhe reconhecendo. Quem é você? Entendeu? O quanto sensibiliza o Espírito Santo, quando você sente a dor, o amor, você começa a chorar assim do nada. Eu já tive essa experiência. É um choro diferente quando você sente a presença de Deus e quando você está guiado pelo Espírito Santo. E é muito bom a gente pedir isso a Deus, né? Então essa foi a nossa leitura. Tem uma parte aqui muito interessante, né? Tem duas partes. Tem uma maior e outra menor. Eu vou ler a parte menor, porque minha Bíblia tem estudo, essas partes que tá cinza, tá vendo? Então, eu vou ler essa parte aqui que fala assim, socorro, Senhor, né? Deus quer que dependemos inteiramente dele. Ele deseja que nos apoiemos nele, dependemos dele e confiamos nele. Na verdade, isto é parte da definição da fé. Somos parceiros de Deus, e isso significa que ambos temos responsabilidade, mas precisamos nos apoiar nele para fazer as coisas que nos cabem. Deus me chamou para o ministério, me ungiu, me capacitou e me deu os dons para fazer o que é preciso. Mas ainda tenho que confiar nele e lembrar o quanto preciso ter o tempo todo. Né? Quem falou essa parte aqui foi Joyce Meyer, porque se for prestar atenção, essa Bíblia aqui é uma Bíblia de estudo de Joyce Meyer. E eu indico você fazer a leitura. Ela está contando a parte do ministério dela. Às vezes, podemos pensar que não precisamos de ajuda de Deus, como as coisas que já fazemos muitas vezes com êxito. Porque precisaríamos de ajuda para algo que já sabemos fazer. É perigoso nos tornarmos autossuficientes. O livro de Provérbios fala frequentemente sobre o tolo autoconfiante. As pessoas pensam ser autossuficiente e que podem cuidar de si mesmo. Estão sendo insensatos. E finalmente isso será provado a todos, inclusive a elas mesmas. Uma atitude independente faz parte da fase de um bebê cristão. Um cristão maduro sabe que não pode fazer nada
de real valor separado de Jesus, né? Que possamos ser esse cristão maduro. Naturalmente, podemos fazer coisas, mas isso não significa que elas serão feitas corretamente, ou que desfrutaremos dela, ou que elas produzirão qualquer fruto realmente duradouro. Quando o Senhor diz que não podemos fazer nada sem Ele, Ele quer dizer que as coisas não funcionarão corretamente em nossas vidas, a não ser que convidemos para fazer parte de tudo, né? Nada vai funcionar se você não convidar o Senhor para fazer parte da sua vida, em todas as áreas. A presença de Deus pode eliminar muitas lutas que passamos na vida. Ele torna as coisas impossíveis possível, as coisas difíceis fáceis, as coisas frustrantes serenas. Nunca tenha medo de dizer: socorro, Senhor, não consigo fazer isso sem ti. Eu sou prova viva disso, o tanto que Deus, Ele nos honra, né, essa parte. Porque Paulo, ele vai falar lá na frente, não sei se está no livro de Atos, ele fala que todas as vezes que ele queria consertar, ele errava. E eu sempre falava isso para Deus: Senhor, eu não consigo sentir. Porque toda vez que eu quero acertar, eu erro, Senhor. Me ajuda nisso, Senhor. Via meu encontro nisso, Senhor. E isso aí é ter humildade no nosso coração para a gente reconhecer nosso erro. Não ser tipo aquele sabidão, entendeu? Autossuficiente, que eu consigo tudo sozinha. A gente não consegue nada sem Deus. E Deus salva a intenção do nosso coração, né? Ele pesa a nossa vida. Quando Ele vê que a pessoa é muito orgulhosa e vê que aos seus olhos Ele consegue tudo, entendeu? Mas sim, Senhor, eu consigo, mas com tua ajuda, né? Quando tem uma frase que fala bem assim, lá em Filipenses, que fala assim: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Naquele que me fortalece. Eu posso tudo, mas nele. Sem ele eu não sou nada. Ele continua em Deus sendo Deus. Sem eu. E eu? Quem sou sem Deus? Eu sou um nada. Entendeu? Nós somos merecedores de nada nessa terra. Nós temos o privilégio de saber que as misericórdias de Deus se renovam a cada manhã. Né? Lamentação está falando, né? Se não me engano, é 3 de Lamentação, fala que as misericórdias de Deus se renovam a cada manhã. Nós temos esse privilégio de Deus renovar a misericórdia dele por nós. Então, temos que ser muito gratos a isso e pedir socorro a Deus. Sim, Senhor, eu não consigo isso, Senhor, mas me ajuda. Com tua ajuda eu consigo, né? Então, é esse, né? Tem outro versículo que vem na minha mente agora, lá no Salmo 91. É um dos salmos que as pessoas sempre falam, né? Que fala: aquele que habita nos esconderijos do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: Ele é meu Deus, meu refúgio e a minha fortaleza, e nele confiarei. É muito interessante quando você reconhece isso. Ele é o meu Deus, o meu refúgio e a minha fortaleza, e nele confiarei. Que possamos ser confiantes dele, né? É muito interessante essa parte. Aí tem uma explicação para a vida aqui, ó. Na parte de João, que a gente leu na estante, né? No versículo 17. Chama o Espírito Santo Espírito da verdade. Ele opera continuamente nos crentes. E com os crentes pode levá-lo a um nível de consciência da verdade. Entrar em um novo nível sempre significa deixar um velho nível para trás. Mas não temos nada a temer, porque Ele promete estar conosco sempre, né? Sempre que vem um desafio, Deus quer mudar de nível, né? Não rodar uma roda gigante, sempre aquela mesma coisa, direto. Ele quer mudar de nível, entendeu? Mudar. A gente temos que abrir nosso coração e reconhecer isso, senão vamos continuar a nossa vida só do mesmo jeito, entra ano e sai ano do mesmo jeito, né? Aqui está nos ensinando
quando a gente é guiada pelo Espírito Santo, quando deixa ele entrar dentro do nosso ser, a gente consegue mudar de nível. Então, gente, isso foi nossa leitura, né? Recomendo a você fazer a leitura novamente, João capítulo 14, que é muito bonito. Então, vamos dar continuidade aqui. Aqui fala bem assim, a reflexão do dia. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, né? Sua fé está firmada nele? A pergunta. Cuidando do corpo. Realize atividade física hoje. Escolha algo que te mova e que te fortaleça. Cuidando da alma. Exercício do eu sou. Liste todas as características positivas e fortaleça sua identidade em Cristo, né? Muito interessante essa parte. Fato, pegar o caderninho, né? Não sei se eu falei no início do vídeo, mas acho que não falei não. Você tem um caderninho aqui, ó, e você vai fazer as atividades do eu sou. É muito interessante. Isso aqui é que minhas vistas estão querendo fechar. Um negócio estranho. Ó, você vai colocar: eu sou forte, sou corajoso, eu sou determinada, sou maravilhosa, eu sou honrada por Deus, eu sou muito amada, eu sou extrovertida, eu sou maravilhosa, eu sou resistente, eu posso todas as coisas em Cristo. Né? Você vai falar: eu sou humilde, eu sou mansa. A gente tem que profetizar realmente o que a gente é para acontecer, né? Tem uma frase que eu sempre ouvi da Camila Vieira, que ela fala que o sábio, ele fala aquilo que quer viver. O tolo, ele fala daquilo que vê, né? O tolo é sempre falar uma coisa que vê, mas o sábio, ele fala que ele quer viver. Então, é uma profecia para a sua vida. Você quer viver algo, você fala que você é. Aqui é a atividade que eu tenho do eu sou. Eu sou. Tem outra parte aqui também, que começa aqui. Eu botei assim, ó. Identidade. Identidade ativada. Aí tem vários eu sou. Aí você pode colocar vários motivos de eu sou, né? E crer. Mesmo a pessoa lhe chamando disso, daquilo, eu falo: não, Deus não falou que foi isso não, Deus falou que foi isso. Não confia no que as pessoas falam não, botar você para baixo não. Confia no que Deus disse sobre você. Lá em 1 Samuel, e esse versículo ele mexeu muito comigo, porque foi um dos versículos que quando meu esposo a gente estava buscando a palavra de Deus para a gente casar, Deus mostrou para meu esposo isso e ele guardou para si. 1 Samuel, no capítulo 16, versículo 7. Deixa eu procurar aqui que eu vou ler direitinho. Samuel, cadê Samuel, hein? Cadê Samuel? Cadê Samuel? Samuel está bem no início da Bíblia. Eu estou bem no final ali, do João. Deixa eu ver Samuel 16. Eu acho que Samuel 16. Não me fala a memória. Samuel 16, 7. Ou Samuel 17, 6. É isso mesmo. Samuel capítulo 16, versículo 7. Fala bem assim, ó. Aqui está diferente do outro da Bíblia, que é mais, tá mais atualizada, né? Ó, o Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere a sua aparência nem sua altura, pois eu rejeitei. Pois o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração, né? Está escrito em outra versão diferente na Bíblia de João Ferreira de Almeida. Mas justamente isso que eu falo, que eu quis mostrar para vocês. Porque assim, às vezes, a gente até dentro da nossa família, né? A nossa criação desde pequenininha, por uma dor de um pai, de uma mãe, de um ente querido que criou você, sempre as pessoas que forem machucar, a pessoa está machucada, é uma dor. A gente temos que ter esse entendimento, porque a gente fala assim: ah, minha mãe não me amou, meu pai falou isso, falou aquilo, mas a gente tem que ter a consciência, o entendimento que eles deram o melhor deles, né? A nossa vida, se você perceber, eles criou você
do jeito que foi criado. Tipo um padrão. Mas de você pode ser cortado, entendeu? Tipo assim, você foi ouvido que você é burro. E você creu porque foi sua mãe e seu pai que falou para você que você era burro. Mas o homem, ele vê o que está diante dos olhos, mas o Senhor é por seu coração. Deus pode falar assim, você é inteligente, você é amada, eu amo você do jeito que você é. Jesus nos ama do jeito que nós somos. O ser humano, ele quer distorcer nossa identidade, distorcer que realmente nós somos. Então nós temos que ter essa consciência do que Deus diz sobre nós, não o que o homem falou sobre nós. Porém, o Senhor olha para o coração. Ele sabe a intenção do coração. Ele sabe quem verdadeiramente você é. O homem, ele vê diante dos olhos. Olha muito por aparência e se engana, viu? Tem um ditado que diz, né, que as aparências engana bastante. Então, vamos olhar com os bons olhos, com o olho de Cristo, né? Fala o tanto que você é amado, o tanto que você é inteligente, o tanto que você é doce. E é isso. Vamos agradecer o Senhor. Pai amado e justo, mais uma vez, Senhor, estamos aqui diante de Ti, Senhor, para Te agradecer pelo Teu cuidado, pelo Teu amor, pelo Teu refrigério. Te agradecer, Senhor, porque as misericórdias se renovam a cada manhã. Muito obrigado, Senhor, pelo Teu cuidado por nós. Muito obrigado, Senhor, por mais um aprendizado. Nos ensina, Senhor, a ser guiado pelo Teu caminho. Tu mesmo falou que é o caminho, a verdade e a vida, né, Jesus? Falou que ninguém vai ao Pai senão por Ti. Nos ensina, Senhor, a se aproximar de Ti. Abra nosso coração para Ti, para que possamos, Senhor, ter dependência somente de Ti. Venha nosso encontro por caridade, nos ensina e nos guia. Graças Te damos por tudo, Pai. Toma a direção na vida daqueles que estão Te clamando neste momento, tão desesperados, Senhor. Sonda os corações dele. Vai em encontro por caridade. Por tudo Te agradecemos, só Teu nome seja hoje eternamente louvado. Amém. Amém, gente. Então, até amanhã, nosso dia 28. Contagem regressiva. Agora só faltam 3 dias para terminar nosso desafio. Eu espero que você esteja conosco desde o dia primeiro. Se você caiu de paraquedas nesse vídeo, volta lá no dia primeiro e faça a atividade. Continue, né? Continue. E você que não se inscreveu no canal, se inscreva, deixa lá seu joinha, ativa a notificação. E também se sentiu no coração de compartilhar com um ente querido, né? Um familiar, um amigo. Então, compartilhe. Que Deus te abençoe grandemente. Serei grata por isso. Tchau, gente. Até amanhã.